Você com certeza já deletou um arquivo que não era para deletar. E isso vale tanto em um computador, tanto para, sei lá, uma foto que você tirou no seu celular e apagou sem querer. Mas tudo bem, eu não tô aqui para te julgar. Mas se você fez isso no computador, você quem sabe até estivesse salvo. Depois de um mini ataque de pânico que dura alguns milésimos de segundo, você lembra que ele tem uma lixeira para onde os arquivos deletados vão. Na lixeira você consegue recuperar o seu arquivo sem maiores complicações. Bastam alguns cliques e logo o arquivo tá de novo na pasta original. Mas e se você, em um ato completamente desastroso, ao invés de recuperar o arquivo na lixeira, simplesmente apagasse ele por completo? Eu sei que o computador ainda te mostra uma mensagem perguntando se você tem certeza absoluta que quer excluir aquele arquivo permanentemente. Mas é o famoso, se tem placa, tem história. Se você clica sim, puf, o seu arquivo é deletado permanentemente. Mas será mesmo? Só antes de continuar, eu gostaria de falar de algo que não é deletado permanentemente, que são as coisas que você aprende na vida. Esse vídeo foi feito em parceria com o Cambly, que é a melhor plataforma online para você aprender a falar inglês. No Cambly você tem aulas particulares com professores que falam inglês como língua materna. E você inclusive pode pesquisar professores com base nos seus interesses. Já pensou aprender a falar inglês conversando sobre física e os mistérios do universo? Mas calma que tudo vai ficando cada vez melhor. Eles estão com a maior promoção da história, a Black Friday do Cambly. 60% de desconto em todos os planos anuais do Cambly e Cambly Kids. Tem planos a partir de R$ 62 por mês para você aprender a falar inglês agora mesmo. Mas corre que esse super desconto só vai até o dia 26 de novembro. Investir em você mesmo é sempre o melhor investimento. Ainda mais em uma habilidade tão importante quanto uma nova língua. É só clicar aqui no link da descrição para ir direto para a página da promoção. E eu garanto que vale a pena. E voltando ao vídeo, eu acho que aqui vale a pena refletir sobre a palavra permanentemente. O que é deletar uma coisa permanentemente? Ou melhor, o que acontece com algo que foi excluído permanentemente? Para onde vai esse arquivo que foi excluído? É isso que forma poeira dentro do meu computador? E você pode falar, ué Pedro, ele simplesmente foi excluído, ele não existe mais. Mas o que é não existir mais? O que é ser excluído? Ok, várias perguntas, poucas respostas, mas acontece que essa pergunta vai muito mais além do que um arquivo excluído no computador. Nós podemos generalizar ela para basicamente qualquer coisa. E eu vou dar um exemplo simples. Nós temos um copo com água. Como que nós podemos deletar a água desse copo? Uma das coisas mais simples que nós podemos tentar é colocar água para ferver. Com o tempo, ela vai sumir porque ela vai evaporar. Portanto, a água é deletada com sucesso. Mas a água não sumiu. Ela simplesmente mudou do estado líquido para o estado gasoso. O equivalente disso em um computador seria mover um arquivo de pasta e dizer, pronto, deletei o arquivo. O arquivo ainda existe. Ele só mudou de lugar. E esse é o interessante desse exemplo. Os átomos que formam a água ainda estão no universo. Eles só foram rearranjados, mas eles ainda estão lá. Nesse caso, você poderia dizer que você conseguiu deletar a água que estava dentro do copo? Se você fizer um processo inverso, a condensação, com as mesmas condições, supondo um sistema que não haja perdas, você não conseguiria transformar a água de volta no copo? E mesmo se houvesse perdas, os átomos ainda existiriam no ambiente. Então, não, a água não teria sido deletada de fato. Então a pergunta ainda permanece: como você faria para deletar essa água do copo? Provavelmente na aula de química você já deve ter escutado a famosa frase do Lavoisier. Ela diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aqui eu quero ir um pouco mais além dessa frase. E para isso eu vou voltar à pergunta inicial. Para onde os arquivos deletados vão? Ou o que acontece com esses arquivos? Porque diferente da água, esses arquivos aparentemente desaparecem do mundo como se fosse mágica. Só que a água é formada por átomos, enquanto arquivos são formados por bits. Mas se você já assistiu algum filme de ficção científica com hackers, provavelmente você já sabe que além de digitar rápido, eles também recuperam arquivos facilmente. Então, você já pode imaginar que esses arquivos não sumiram de verdade. Por isso é bem importante a gente definir muito bem o que é ser deletado. Uma das formas de deletar um arquivo, que inclusive é a forma mais comumente utilizada em sistemas operacionais, é você não deletar o arquivo. Calma que eu já vou chegar no ponto. O que você exclui, na verdade, é o ponteiro desse arquivo. Os dados do arquivo continuam lá parados. Viu? Eu falei que a gente ia chegar no ponto. Para mais piadas horríveis, me sigam. E uma maneira de entender o que é um ponteiro sem entrar muito no mundo da computação é a seguinte. Você tem uma cidade, e essa cidade tem bilhões de ruas, e você só pode encontrar uma casa usando um endereço. Se alguém joga esse endereço fora, você nunca mais vai encontrar a casa. Mas a casa ainda existe, e ela vai continuar existindo com ou sem endereço. A única coisa que não existe mais é a chance de você chegar até ela porque o endereço foi perdido. O ponteiro seria basicamente o endereço, enquanto os dados do arquivo seriam a casa. Sem o ponteiro, você fica sem acesso à casa, mas ela ainda está de pé.
Mas para o computador isso é um pouquinho diferente. Quando você apaga esse endereço, o computador simplesmente assume que aquele lugar na memória está vazio, quando na verdade ele não está. Só que é importante o computador pensar que aquele lugar está vazio, porque isso possibilita que ele utilize aquele endereço novamente. E aí ele consegue escrever novas informações em cima dos dados que estavam ali. E é assim que a memória é reutilizada. E uma pergunta que naturalmente poderia surgir aqui é a seguinte: por que ao invés de excluir o endereço, nós não excluímos a casa direto? E um dos motivos é que excluir alguma coisa leva ao mesmo tempo que criar essa coisa. Isso significa que se você tem um arquivo com 50 GB, deletar isso levaria o mesmo tempo que criar esse arquivo levou. Sim, isso pode ser rápido, praticamente instantâneo, se o arquivo for pequeno. Mas imaginem formatar um computador com alguns terabytes. É por isso que excluir o endereço na memória de um arquivo é mais rápido do que excluir os dados daquele arquivo propriamente dito. Mas Pedro, você acabou de me dizer que os dados ainda estão lá, você só pode reescrever em cima deles. E isso não é deletar. E você está certo nisso. Nós não deletamos nada, apenas reescrevemos. Nós pegamos bits e transformamos em outros bits, ou seja, transformamos alguns zeros e uns em outros zeros e uns. E isso possibilita o processo inverso. Inclusive é assim que especialistas recuperam arquivos deletados ou reescritos. Outra forma de deletar seria deletar fisicamente. Literalmente. Tipo, pegar o HD e tacar fogo, ou quebrar com um martelo, ou qualquer outra ideia criativa que vocês tenham. Essa é a maneira que alguns lugares que trabalham com dados sigilosos deletam arquivos. Eles queimam alguns transistores ou quebram os HDs para ninguém conseguir pegar eles no lixo, por exemplo, e fazer o processo inverso para recuperar os arquivos. E aqui parece que nós chegamos no final da história. Só parece. Porque destruindo o HD não sobraria mais nada e os arquivos foram devidamente deletados. Pelo menos é isso que a gente acha. Mas se vocês me conhecem bem, vocês sabem que agora é a hora em que a coisa começa a ficar interessante. E bem interessante, já que para responder a pergunta do vídeo, nós precisamos meio que invocar a mecânica quântica. Na mecânica quântica existe um pilar fundamental da física, que é a conservação da informação quântica, que é basicamente o que o Lavoisier falou, só que de uma forma bem mais profunda e quântica. Se tem algo que é extremamente sagrado na física, são as leis da conservação. Elas se mantêm verdadeiras não importa onde no universo você esteja, e isso inclui buracos negros. A conservação da informação diz que a informação é sempre conservada, ou seja, você não pode perder e nem criar informação. E a informação aqui tem uma definição bem específica. Nós estamos falando de toda a informação quântica que é necessária para descrever um objeto. E isso vai desde a posição de cada partícula fundamental desse objeto, até como elas estão dispostas, qual é a velocidade, direção do spin e etc. Tudo no universo tem informação. E o que a conservação da informação nos diz é que ela é sempre conservada. E você conseguiria recriar tudo se tivesse acesso a ela. É claro que isso na prática é impossível. Por exemplo, você juntar um HD externo perfeitamente, peça por peça, migalha por migalha, depois de ele ter sido quebrado. Mas quando nós falamos de fenômenos quânticos, sim, seria possível recriar, já que a informação não foi perdida. O meu ponto aqui é o seguinte: não importa o que você faça, a informação não foi deletada. A física permite que você consiga recriar o que foi excluído, caso você tenha acesso a cada propriedade das partículas. Então, de novo a pergunta: o arquivo foi deletado? Talvez para os nossos propósitos diários sim, mas se nós formos pensar bem a fundo no problema, é praticamente impossível de deletar um arquivo depois de ele ter sido criado. Só que o seu computador está constantemente transformando bits, reescrevendo um em cima do outro e, querendo ou não, isso manipula a informação que está presente ali. Além de ser necessário o uso de energia para essas transformações. E isso abriria uma brecha para que parte da informação seja perdida nessas manipulações. E logo, a lei de conservação de informação seria quebrada. Mas toda vez que alguém disser que uma lei da conservação foi quebrada, pode duvidar muito da sanidade dessa pessoa. Tá liberado. Nesse caso, a informação que seria perdida ao excluir ou transformar bits, na verdade é transformada em calor e espalhada de volta para o universo. Ou de uma forma bonita, você pode também dizer que você aumentou a entropia do sistema. Nesse caso, o sistema é o universo todo. E é nesse calor que é liberado que você teria a informação que você apagou ou que você transformou, e esse calor é jogado para o ambiente. E ok, tudo isso para apenas dizer que você não consegue excluir um arquivo do computador porque a física simplesmente te proíbe de fazer isso. Mas pensem comigo, se isso é válido simplesmente para todo tipo de informação, isso também é válido para as nossas memórias, que são informações. É possível até encontrar o cálculo do máximo de informação que caberia no cérebro humano, porque o cálculo depende simplesmente do volume do cérebro. E seria tanta informação que se o seu cérebro não deletasse, ou melhor, esquecesse, seria inviável de ele se manter como um órgão funcionando. Inclusive, em 2019, saiu na Nature uma matéria em que neurocientistas encontraram evidências de que o cérebro não foi feito para guardar memórias. O cérebro possui vários artifícios que causam esquecimento e que são importantes
importantes para a manutenção do órgão e da evolução de várias espécies, inclusive a nossa. E isso até mesmo indicaria que doenças como o Alzheimer não estariam associadas a problemas de memória, e sim problemas nesses artifícios de manutenção para apagar memórias. Bom, se o cérebro deleta as memórias, para onde que elas vão? Para os stories do Instagram? Ah não, a gente vai começar tudo de novo. O ponto desse vídeo é que essa pergunta é muito mais profunda do que ela parece ser. Se as memórias são combinações de neurônios com sinapses e processos químicos, todas as memórias são informações e, portanto, elas nunca seriam perdidas. Você sempre conseguiria recriar essas memórias se tivesse acesso a todos os processos e propriedades que formam elas. Então, em outras palavras, as memórias nunca são perdidas. No máximo, elas são jogadas para o ambiente de alguma forma que nós ainda não sabemos. Assim como o computador joga a informação de volta para o ambiente na forma de calor. E de certa forma, devolver memórias ou arquivos deletados para o universo na forma de calor é poético. Pense no seguinte, existe a memória de tudo que você fez ou pensou na sua vida em algum lugar do universo nesse exato momento. E melhor, elas vão ficar para sempre no universo, até o final dele, daqui a um tempo inimaginavelmente grande. Ainda vai existir a memória de uma pessoa que um dia foi você vendo um vídeo de alguém que um dia fui eu. A crise existencial bateu forte. Muito obrigado e até a próxima.